Trevor foi até os três e disse: "Vamos até minha casa, precisamos conversar. Vocês três têm muitas explicações a dar." Ela passou por eles, que a seguiram. Depois que entraram, Trevor lavou o rosto, que, livre de todo o sangue e cinzas, revelou ser ela uma mulher muito bonita, que fez os olhos de Alucard brilhar de contentamento. Ela foi até eles e disse: "Me chamo Trevor Bernardes. Sou a prefeita de Marisca. Poderia oferecer algo para vocês, mas imagino que gostem de seus alimentos ainda vivos." Alucard riu e rebateu o comentário de Trevor. "Não somos selvagens, milady. Sabemos nos comportar quando a ocasião pede. E seja lá o que queira nos oferecer, aceitaremos. Se não for fazer falta, é claro." Trevor riu e respondeu: "Infelizmente irá fazer falta. Só estava sendo gentil, mas realmente não posso oferecer nada a vocês. Se olharem ao redor, verão que nos falta tudo. As mulheres e crianças estão no porão da igreja, adormecidos, e os pescadores que lutaram comigo estão encantados para que não sintam nem sono, nem cansaço ou fome." Caim se aproximou dela e disse: "Não precisa se preocupar conosco. Sabemos nos virar. Estamos aqui para dar um jeito nisso. Vamos consertar as coisas." Trevor olhou para ela e, lembrando do que o demônio falou, perguntou: "Não costumo dar créditos àquele ou qualquer escória daquela espécie. Sou filha de padre e sei que demônios mentem. Mas vi a cara de vocês quando ele disse aquilo. Que você foi a culpada dessa escuridão. Isso é verdade?" Caim sentou em uma cadeira e respondeu: "Sim. Foi eu quem provocou o eclipse. Eu pensei que estaria vencendo aquele demônio. O magistrado de Chalamet garantiu que um eclipse derrotaria aqueles demônios. Ele matou crianças na minha frente e disse que estava fazendo aquilo porque eu não poderia detê-lo. Como uma varcola que eu não saberia criar um eclipse. Então ele estaria livre para matar. Eu era ingênua e não sabia que eu não era um varcola de verdade. Eu era apenas um híbrido de duas espécies. Mas quando deixei a fúria tomar conta de mim, ao ver aquelas atrocidades com as crianças, atraí o espírito selvagem do varcola e acabei fazendo isso, criando o eclipse. Eu sinto muito por isso." Trevor se aproximou dela e disse, segurando suas mãos: "Não precisa se desculpar, criança. Não foi sua culpa. Se seus mentores tivessem lhe explicado tudo como deveria, talvez nada disso teria acontecido. Quanto ao magistrado de Chalamet, aconselho que cortem a cabeça dele quando encontrarem. Ratos como ele sempre arrumam um jeito de sobreviver." Lord Valga se aproximou e perguntou para Trevor: "Está nos culpando por isso, a mim e ao conde? Pois saiba que se aquele humano ganancioso, o Maquiavel, não tivesse invadido nossa casa e mexido onde não devia, nada disso teria acontecido." Trevor se levantou e encarou Lord Valga e depois respondeu para ele: "Se tivessem explicado para ela os poderes que um híbrido tem, ela saberia que não era um Varkolak. Não teria atraído um espírito tão poderoso como este, provocando um eclipse permanente, nos condenando à escuridão. Eu conheço suas espécies e muitas outras pelo mundo. Vocês dois, como alfas, criaram um híbrido poderoso. Tinham a obrigação de ter esclarecido isso a ela e a ensinado a usar seus poderes, e ela teria matado o demônio ao invés de ter sido enganada por ele." Vendo os ânimos se exaltarem, Alucard se interpôs entre os dois. E disse: "Caim não é culpada dessa escuridão. O eclipse deveria ter durado umas 2 horas mais ou menos. Não todo esse tempo. O demônio deve ter usado algum feitiço para manter a lua paralisada em um eclipse." Lord Valga encarou Alucard, achando aquilo estranho, e disse: "Você ouviu o absurdo que acabou de dizer, Alucard?
Como ele poderia enfeitiçar a lua? Isso é impossível. Por que é impossível? Se o Barcola que tem o poder de mover a lua e criar um eclipse, por que um demônio não pode manter ela presa por um feitiço? Trevor perguntou, levando todos a pensar em como aquele demônio era poderoso. Maquiavel despertou, ouvindo vários bater de asas. Se levantou rápido e percebeu que o ser diabólico retornou à cidade. Ele se esgueirou como um animal assustado, se arrastando pelo chão, fazendo o mínimo de barulho possível. Ele chegou até uma árvore que tinha um buraco em seu tronco, bem próximo ao solo. Ali era seu esconderijo. Ele retirou os galhos da frente e entrou no buraco puxando os galhos e folhas secas que usava para esconder a entrada. Assim que se ocultou, o exército dos seres diabólicos liderados por aquele demônio se aproximou vindo da cidade. Vinham em direção à cabana, por entre os galhos Maquiavel pôde perceber que algo estava errado. Todos estavam voltando para a floresta e não para a cidade. Na verdade, estavam voltando para a cabana da caçadora. Mas por que? Ele se perguntou. Quando pousou, o demônio viu o desabamento. Rosnou furioso, sentindo o cheiro de Maquiavel. Ele se virou para a floresta e, enquanto caminhava até ela, deu ordens a seus servos para que cavassem até encontrar a entrada. Ele caminhou farejando o magistrado enquanto dizia: por que não ficou quieto se deleitando com sua riqueza tão desejada? Sabe que não pode se esconder de mim. Tenho visto a escória que se tornou, caminhando quase morto pela escuridão. Acha que praticar um ato bom para esse povo morto vai livrá-lo do seu destino no inferno? Ou acha que a caçadora vai salvá-lo novamente? Não se engane, rato asqueroso. Fez um pacto comigo. Você me pertence. Quando o encontrou, o demônio sorriu e alçou o voo. O magistrado, imaginando que ele havia ido para outro lugar, mas a árvore onde se abrigava começou a tremer e foi arrancada do chão com raiz e tudo. E a uma certa altura, a árvore foi sacudida e o magistrado caiu de seu tronco. A árvore foi arremessada para longe. O magistrado, ao cair, se virou e olhou para cima e viu o demônio olhando para ele e batendo suas asas, fazendo vento e afastando todos os galhos de perto dele. Maquiavel começou a se afastar, se arrastando, e depois começou a correr. O demônio sorriu e começou a segui-lo pelo ar. E em um lugar aberto ele desceu no voo rasante e apanhou o magistrado, que gritava por socorro. O demônio então sussurrou em seu ouvido: ninguém escuta os ratos, só os que se incomodam com eles. O que pensou que estava fazendo ao entrar em minha casa? Ficou corajoso porque os 3 incômodos saíram de seus esconderijos? Maquiavel então percebeu o que havia acontecido de diferente. Ele havia encontrado os salvadores de Chalamet e, pelo visto, saiu perdendo. O magistrado então disse as palavras que selaram seu destino. Eu lhe disse para matar ela. Agora ela voltou mais poderosa do que já era, e seus dias estão contados. Eu diria, meu senhor, que você já perdeu, só não sabe disso. O demônio rosnou e partiu Maquiavel ao meio, espalhando suas entranhas pelos galhos secos das árvores que outrora embelezavam a floresta de Chalamet. Depois despedaçou seu corpo, jogando suas partes pela cidade enquanto gritava furioso. O padre Amós ouviu os gritos e rugidos do demônio infernal e sabia que algo estava diferente, porque nunca o tinha visto furioso desse jeito. Ele então apanhou um rato que passeava pelo porão e o prendeu. Depois cortou seu dedo e com seu sangue escreveu uma runa no corpo do rato, uma que lhe servisse para controlar o rato e ver através de seus sentidos. Então o soltou e disse: me mostre o que acontece lá fora.
O rato seguiu por um buraco que havia em um dos cantos do porão. E depois de enxergar só a escuridão, o padre viu o lado de fora. Estava escuro, mas não totalmente. O círculo brilhante do sol, que envolvia a lua, dava uma certa claridade, mas não suficiente para incomodar as criaturas. Um grito furioso fez o pequeno rato se esconder embaixo dos escombros e olhar na direção do demônio, que voava derrubando o que sobrou de algumas casas. O padre percebeu que ele estava transtornado. Aquilo o encheu de esperança. Aquela irritação significava uma coisa: os heróis da cidade estavam vivos e devem ter dado trabalho para ele. Um contingente de bestas que eram lideradas por ele começou a voar ao seu redor. O padre percebeu que já não eram muitas como antes. Aquele demônio estava sofrendo perdas. Mesmo com uma noite eterna a favor dele, estava ficando em desvantagem. Havia subestimado os humanos e agora pagava o preço. O demônio alado ficou pairando no ar enquanto sua prole maligna o rodeava. Depois de um silêncio, ele disse: "Vão até as outras cidades e vilas, e pegue as mulheres, e as leve para minha caverna. Precisamos aumentar nosso número." Em minutos no céu, só havia o demônio infernal. Ele então voou na direção da casa de Caim. Algo precisava ser feito, o padre pensou. E ele descobriria o quê?